Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Mariana Mascarenhas, jornalista e pesquisadora do Centro de Estudos Logoimagéticos Condés Fotos, e para começar a nossa edição de hoje, eu gostaria que vocês imaginassem o que vem à mente quando falamos sobre aqueles que foram considerados santos pela Igreja Católica. E aí, já estão pensando? Bom, tenho certeza que muitos mentalizaram a imagem de pessoas pacíficas, doando dinheiro, alimento para os pobres, etc. Agora, pensem numa mulher medieval vestida como um soldado, lutando ao lado de outros soldados e vencendo a guerra. Pois é, eis Santa Joana d'Arc, cuja festividade é celebrada neste domingo, 30 de maio. Ela reunia todos os elementos que, principalmente na Idade Média, seriam impensáveis. Uma mulher, no meio de uma guerra, cuja voz era ouvida e respeitada até mesmo pelo príncipe Carlos, que mais tarde seria coroado rei, graças a ela. Como tudo isso aconteceu? Bom, fiquem aí porque depois da vinheta vamos falar muita coisa interessante. E se você já conhece a história de Joana d'Arc, fique aí também para que possamos relembrá-la. Para isso eu vou conversar com o professor Jack Brandão, especialista em imagens, que vai nos contar sobre o papel imprescindível desta santa e guerreira para a história. Fala aí, professor! Olá, amigos, tudo bom com vocês? Tudo bom, Mari? Bom, hoje, como a Mari já falou, é o dia de Santa Joana d'Arc. Joana d'Arc é uma das santas, é uma das personagens, é uma das mulheres muito expressivas que nós tivemos no século XV, de modo especial porque ela foi uma mulher ímpar. E quando eu digo uma mulher ímpar, eu quero simplesmente dizer que foi aquela mulher que busca sair da questão dos estereótipos femininos, vamos dizer assim, ou dos estereótipos que a sociedade imputava à mulher. De repente, aquela camponesa analfabeta, uma menina, dirige um exército e toma a cidade de Orleans. Esse é um fato extremamente significativo, principalmente diante de um exército completamente desmotivado, desacreditado e desesperançado, vamos dizer assim. Joana d'Arc foi o sangue novo de que aquele exército precisava para reassumir a sua função.
Isso é muito importante, principalmente em dias como os nossos, em que nem sempre os militares têm razão, ou acreditam que têm razão. E aqueles que são muitas vezes tratados como inferiores é que têm a razão e que podem realmente fazer a diferença, como Joana d'Arc fez a diferença. Nós podemos perguntar muitas vezes se realmente ela ouvia vozes do além, vozes de santos, de anjos, ou a própria voz de Deus. Isso, para nós, hoje, enquanto pesquisadores de imagem, que é o objeto do nosso canal, isso pouco importa. Por que pouco importa? O mais importante que nós podemos afirmar em relação a Joana d'Arc é que, tendo visto ou não tendo visto, os seus atos tiveram efeito. Principalmente porque ela mostrou-se capaz de fazer exatamente aquilo a que ela se propôs. Camponesa nascida na França no ano de 1412, Joana d'Arc começou a ter experiências sobrenaturais aos 13 anos de idade. Na época, ela dizia ouvir vozes de São Miguel, Santa Margarida e Santa Catarina. As vozes celestiais, inclusive, a teriam inspirado a salvar a cidade francesa de Orléans da invasão inglesa durante a Guerra dos 100 Anos travada entre França e Inglaterra. A vitória dos franceses sobre os ingleses aconteceu no ano de 1429. Mas antes mesmo da batalha, Santa Joana chegou a enviar uma carta ao rei da Inglaterra, dizendo ser uma enviada de Deus e que os ingleses deveriam se retirar da França, senão ela mesma os retiraria. Mas imagine você, um rei recebe uma carta de uma adolescente de 13 anos dizendo: escuta, eu sou uma enviada de Deus, você pode, por favor, retirar as tropas, porque senão eu mesma vou dar um jeito nisso, sabe? Qual foi a resposta para aquela carta? Desprezo total. Mas diante da situação, Santa Joana não deu bobeira não, ela foi com um exército para expulsar os ingleses e, ao contrário dos demais soldados que empunhavam uma arma, ela tinha uma bandeira com os nomes de Jesus e Maria. Em um dado momento do conflito, ela foi atingida por uma flecha entre o pescoço e o ombro. E era o fim para Santa Joana? Nananina não. Mesmo sangrando muito, ela foi adiante com a sua bandeira, para espanto dos ingleses, que realmente começaram a pensar que ela era uma enviada de Deus, né? Imagino que eles devem ter pensado: opa, o negócio tá ficando esquisito aqui, vamos sair de mansinho, vamos pegar as nossas armas e sair de fininho. E realmente eles perderam a batalha. Vejam só, hein, pessoal, ela cumpriu, ela falou que ela ia fazer, não tava para brincadeira, né? Professor Jack, eu quero saber de você, qual a importância dessa batalha para a forma como Santo Joana passou a ser vista, inclusive muitos anos depois? Bom, Mari, ela passou a ser vista com assombro, porque, como eu havia dito, o exército estava completamente desesperançado. Nós tivemos uma sucessão de reis na França, reis fracos, que deu origem à Guerra dos 100 Anos. Então, quando ela vence a Batalha de Orleans, então a gente tem que pensar muito nisso. Ela passa a ter um poder, mas eu digo um poder de liderança extremamente grande, porque aquilo que ela falou que ia fazer, ela fez. Então, é óbvio que, diferente do que você falou, os ingleses não a viam como alguém representante de Deus, pelo contrário. Eles achavam que ela efetivamente tinha laços com o demônio e era uma bruxa, uma grande feiticeira. A ideia é essa, era uma grande feiticeira. Então, os ingleses a enxergavam dessa maneira, e isso é extremamente ruim. Por quê?
porque a partir desse momento a sua vida estava em jogo. Eles queriam capturá-la, porque é óbvio, se eu tenho alguém que tem um poder de liderança extremamente grande, o que as pessoas querem? Perseguir. Volto a dizer, como nós vamos ver daqui a pouco, o que acontece com as pessoas que têm uma liderança e determinadas pessoas ou determinados grupos não aceitam essa liderança? Começam a perseguir. Professor, apesar de Joana d'Arc dizer ter ouvido vozes, alguns pesquisadores acadêmicos das universidades italianas de Bolonha e Foggia descobriram bem mais tarde que ela sofria de uma epilepsia, a qual causaria essas alucinações audiovisuais. E eu queria saber a sua opinião, até porque ela venceu uma batalha sem armas por inspiração dessas vozes. E isso não é um mito, isso foi comprovado pela história, essa batalha dela, nessa participação dela na guerra. Bom, Mari, eu não concordo com esses pesquisadores. É muito simples e muito simplório você simplesmente dizer que a pessoa sofria de epilepsia, que a pessoa sofria tuberculose, que a pessoa era esquizofrênica. Isso, aquilo, não importa. Muitos cientistas também disseram exatamente o contrário. Nós temos de pensar o seguinte: essa menina tinha uma perspicácia muito grande, ela era uma pessoa extremamente determinada. Normalmente, uma pessoa que teria essas doenças pelas quais esses pesquisadores afirmam que ela teve, nós temos de pensar o seguinte: a epilepsia, muitas vezes, ela acaba sendo um agravante para que a pessoa tenha determinadas ações. Não esqueçam, ela empunhou armas, mesmo sem ser armas, como ela muitas vezes afirmou, que ela não pegava, por exemplo, da espada, não tinha vontade, a gana de simplesmente matar a pessoa. Não esqueçam, era uma menina. Ela não havia preparo algum para aquilo. Ela empunhava, na realidade, o seu estandarte, como você mesma diz, com o nome de Maria Jesus. Agora, é muito importante pensarmos o seguinte: se esta menina tivesse realmente tido epilepsia, por exemplo, os seus detratores rapidamente teriam usado isso no julgamento que a condenou à morte. Fato que não ocorreu, porque a epilepsia era vista como um dos tormentos causados muitas vezes pelo demônio. Ela foi considerada bruxa, mas não foi considerada possessa do demônio. Então, é algo que eu questiono. A mesma forma, a própria esquizofrenia. Como uma pessoa esquizofrênica agiria da forma como essa mulher agiu? Realmente, nós esquecemos muitas vezes que o homem medieval era um homem extremamente repleto de fé. Era um homem que vivia em comunidade e vivia de modo comunitário. A ideia que nós temos hoje de individualismo, de individualidade, não era uma ideia medieval. O homem medieval, a mulher medieval, a vida medieval era uma vida em comunidade. Não esqueçam, a própria cidade em que Joana d'Arc viveu a sua infância, eu não posso nem dizer adolescência, porque logo depois ela saiu e foi em busca daquilo que as suas visões diziam, era uma cidade que já sofria as consequências da Guerra dos 100 Anos. Então, a própria cidade, a própria localização, o local em que ela vivia já havia sido incendiado. Então, é importante nós pensarmos isso. Isso sim deve ter tocado essa menina. Isso deve ter levado essa pessoa, essa criança, extremamente religiosa, é importante nós lembrarmos, não era uma religião como muitas pessoas hoje que se dizem cristãs e que querem pegar em armas e que concordam com a morte pura e simplesmente das pessoas, mas não tem Deus no coração. Ela, pelo contrário, não via isso dessa forma. Mas a França estava sob um jugo muito pesado. Nós tivemos uma situação extremamente caótica no reino francês, e ela veio, ou ela se achou, se sentiu tocada, tomada por uma sese que nós desconhecemos e que hoje é impossível você afirmar isso.
Então, quando um teórico, quando um pesquisador procura afirmar aquilo que ele não tem a capacidade, não cognitiva dele próprio, mas como é que eu posso fazer uma afirmação se não há cadáver, se não há corpo, se não há restos mortais? Nós temos que pensar isso. Então, não é possível. O que nós temos são elementos do julgamento e que mostram que era uma pessoa extremamente perspicaz, apesar de ser analfabeta. Isso é importante. Agora, quanto a essas colocações desses pesquisadores, tudo balela. Mas, como muitos já sabem, Joana d'Arc teve um triste fim ao ser considerada herege. Professor, você poderia falar um pouco mais a respeito? Inclusive, como o julgamento dela foi revisto e considerado corrupto anos mais tarde, o que permitiu, inclusive, que ela fosse canonizada pela Igreja Católica? Bom, o julgamento de Joana d'Arc foi um grande espetáculo para os ingleses. Infelizmente, como nós vimos há pouco tempo até no Brasil, em relação a um julgamento que nós tivemos aqui, cujo juiz foi extremamente parcial, ou seja, não agiu conforme a lei e conforme aquilo que a própria justiça estabeleceria. O que aconteceu com Joana d'Arc foi algo muito parecido. Primeiro, os juízes eram ingleses. Além disso, ou eram ingleses ou eram da Borgonha, que eram aliados dos ingleses. O julgamento foi feito por um tribunal eclesiástico. É interessante que quando nós pensamos em tribunal eclesiástico, nós pensamos assim, olha, a igreja matou milhões de pessoas na Inquisição. Milhões de pessoas sofreram a perseguição da igreja, isso, aquilo outro. Pessoal, os julgamentos eclesiásticos eram extremamente sérios e possuíam determinadas normas de condutas a serem seguidas. Isso é algo extremamente importante nós pensarmos isso. Não eram aleatórios. É óbvio que muitas pessoas eram julgadas por pessoas insanas também. Muitos dos juízes eram malucos, eram loucos que acreditavam em determinadas coisas, não voltados para a instituição. E o julgamento de Joana d'Arc mostra de uma forma muito clara isso. Nós tivemos o Papa Celestino III, já no século XV, ele pede para que houvesse um novo julgamento, para que pegassem as provas e verificassem se o julgamento de Joana d'Arc havia sido conforme os cânones, vamos dizer assim, estabelecidos pelos tribunais eclesiásticos. Totalmente furado. Todas as provas que foram imputadas a Joana d'Arc foram desconsideradas. E por mais absurdo que possa ser, na realidade, além da acusação de bruxaria, e eles não conseguiram provar a acusação de bruxaria, porque a Joana d'Arc, ela era uma garota, apesar de sua simplicidade, era extremamente perspicaz, como eu falei para vocês. Ela realmente deveria ter o Espírito Santo, vamos dizer assim, ou o que nós possamos chamar de iluminação divina, porque realmente ela conseguia sair de todas as manobras que foram feitas pelo tribunal contra ela. Ela conseguiu sair de todas, até que ela foi condenada por usar roupas de homens. Sim, pessoal. Ela foi condenada por usar roupas de homens. Agora, a coisa mais absurda que nós podemos pensar é isso. Então, olhem a construção da imagem. Aqueles bispos, aqueles juízes, julgaram-na como uma mulher perdida, por ela ir contra as normas de Deus, que estavam estabelecidas no livro do Deuteronômio no Antigo Testamento. Coisa que, naquele momento, já havia certas restrições para isso. Joana d'Arc, enquanto esteve presa, sim, ela continuou usando roupas de homem, de modo especial a calça comprida, por um motivo óbvio,
para evitar ser estuprada na cadeia. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham realmente gostado da edição de hoje. Não se esqueçam de dar aquele like, se inscrever em nosso canal, compartilhar o vídeo com os amigos e inimigos, isso é muito importante. E se quiserem saber mais sobre Joana d'Arc, tem muita coisa interessante para descobrir. E nos sigam também em nossas redes sociais, Facebook e Instagram, pois também postamos mais curiosidades lá. Por hoje é só e eu vejo vocês na próxima edição do Imagens em Foco. Tchau, tchau!